Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Zé Aparecido, nós vamos iniciar o nosso trabalho e vamos contar com a ajuda de vocês, as vibrações, para que possamos sintonizar com os benfeitores espirituais que nesse momento estão com certeza nos auxiliando aí nesse processo, nesse mecanismo de intercâmbio com o mundo maior. Então nós vamos iniciar a nossa atividade fazendo a nossa oração e eu convido a todos para nesse momento fazermos aquela introspecção imprescindível, fechando as portas do mundo exterior, procurando a sintonia com o mundo maior. Eu convido então o Zé Aparecido, o Arnaldo, a Gessilda, o Gilmar, o João Paulo, a Nilva, Ricardo, Sheila, a nossa amiga Cláudia, da Rádio Brasil Espírita, a todos vocês que se encontram na Rede Amigo Espírita, no site da fiac.org.br, para que nesse momento possamos pedir ajuda para os benfeitores espirituais para o nosso trabalho. E assim, vamos relembrar Jesus quando nos ensinou no Sermão do Monte o modelo inigualável de oração que deve ser proferida nos aspectos do agradecimento, do louvor, do pedido, intercambiando com Deus, nosso Pai Celestial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoe as nossas ofensas, à medida em que aprendermos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações, livra-nos do mal, porque o vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Novamente, boa noite para todos. A você que se encontra sintonizado na frequência da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, nossos irmãos que estão na sala estudando Espiritismo, conferência, nossos companheiros que estão linkados no site da fiac.org.br. Esse momento é um momento mágico para os nossos corações, pois estamos aqui inseridos num projeto de estudarmos a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, para abrirmos pelo entendimento e pelo sentimento os portais da imortalidade bendita.
sobre os auspícios do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para desenvolvermos o programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E nós estamos trabalhando especificamente nesse momento com os aspectos da mediunidade. E nas 2 últimas semanas nós viemos trabalhando a mediunidade, conceituando-a e já entrando na sua classificação. Trabalhamos a mediunidade de efeito físico e hoje, dando continuidade à semana passada, vamos tentar trabalhar concluindo a mediunidade de efeito inteligente. Então, nós gostaríamos de iniciar esse programa relembrando que nós separamos um texto aqui muito interessante do nosso querido Rizzini, quando no livro Evolução para o Terceiro Milênio, ele nos convida a refletir nos seguintes termos, que a mediunidade é a capacidade de sintonizar, isto é, vibrar no mesmo diapasão e intercambiar pensamentos. Daí dizer-se que todos são médiuns. Pensamos, e o trabalho é visível, denunciando a nossa condição espiritual mais íntima. Todos os que se harmonizam às nossas inclinações e desejos aproximam-se espontaneamente de nós, conforme os pensamentos que exteriorizamos. Cada pessoa tem um tema central ou desejo principal que se manifesta na maioria dos seus produtos mentais. Se persistirmos nas esferas mais baixas da atividade, dominados por maus propósitos, ambições desvalidas ou desejos violentos, só poderemos atrair espíritos animalizados, que se nutrem de forças viciadas, projetando também as suas sobre nós. É, portanto, indispensável analisar o que damos para podermos avaliar o que receberemos. Esclarece André Luiz. Daí a imperiosa necessidade de retificar pensamentos e sentimentos, através da renovação mental que promana da prática do bem e do estudo. Daí o lema famoso, fora da caridade não há salvação, de Allan Kardec. Mediunidade, no seu sentido exato e usual da palavra, é a faculdade que certas pessoas têm de entrar ostensivamente em comunicação com os espíritos e de transmitir mensagens destes fora do campo pessoal. Médium é o indivíduo que percebe, recebe e transmite a outros a influência dos espíritos. Impõe-se a distinção entre mediunidade natural e mediunidade de tarefa. A primeira é a faculdade que se desenvolveu espontaneamente na pessoa segundo o seu nível evolutivo e reflete a sua capacidade de sintonia. É a conquista pessoal independente de ulterior desenvolvimento pela prática. Mediunidade, tarefa, é a que vemos em ação. É uma faculdade concedida a espíritos seriamente endividados como recurso de misericórdia divina, para ajudá-los a resgatar dívidas e apressar o seu progresso. Caracteriza-se por perturbações iniciais e necessidade de desenvolvimento, pelo exercício metódico. Geralmente difícil, não raro, suas manifestações são violentas. É dessas reflexões que estamos procurando promover esses nossos encontros da quinta-feira. Agora, para que a gente possa voltar à sintonia com o trabalho da semana anterior, conclui o nosso Rizzini nesse contexto. Não é fácil abranger os tipos de mediunidade numa classificação lógica, porque, por assim dizer, cada médium apresenta peculiaridades individuais, que o torna distinto dos demais. Ignorando essas particularidades pessoais,
será possível organizar um quadro sinóptico, compreensível com algumas breves definições. A divisão básica é a primitiva de Allan Kardec, em mediunidade de efeitos físicos. Vamos relembrar Kardec? Que se caracteriza pela produção de manifestações materiais, como batidas, materializações, luzes, etc. O comunicante usa o ectoplasma ou a força nervosa do médium, substância branca e vaporosa ou pastosa, que se desprende deste e por meio da qual os espíritos agem no plano material. Mediunidade de efeitos intelectuais, da qual resultam manifestações inteligentes. O comunicante usa os materiais arquivados no cérebro do médium, ou este utiliza os seus sentidos espirituais para perceber o plano espiritual. Permite a obtenção de informações e ensinamentos e o esclarecimento de irmãos perturbados. Esta divisão nada tem de absoluta. Efeitos físicos podem redundar em manifestações inteligentes. Uma mensagem pode ser dada por meio de golpes, ou da escrita e voz diretas. A elas adicionamos uma terceira divisão, que é uma mediunidade curativa, por meio da qual o médium transmite, junto com os fluidos do comunicante, sobre uma pessoa doente, objetivando melhorar ou recuperar a parte afetada do corpo. É o que se chamava de magnetismo. É um efeito físico, mas sem o uso do ectoplasma. Então, na última semana, trabalhando com a apostila da Iniciação à Mediunidade da Federação Espírita Brasileira, nós, no roteiro 5 da primeira parte, seguimos a seguinte sequência com relação à mediunidade de efeitos intelectuais. Médiuns audientes. Nós trabalhamos alguns aspectos. Ou seja, aquela mediunidade que faculta ao encarnado, o médium, ouvir os espíritos. Lembramos que muitas vezes se confunde a audiência dos sons, das falas, que vem do mundo espiritual, confundindo-a com as percepções do plano sensorial físico, com a audição. E a gente iniciou o nosso trabalho falando que a mediunidade ela é acionada em seus fundamentos, no que reporta as percepções, no campo perispiritual, ou seja, no corpo modelador, naquela matéria, se eu posso assim dizer, bioplasmática. É assim que nós registramos os sons, como as demais percepções mediúnicas. Médiuns falantes ou psicofônicos são aqueles que muitas vezes são tratados como médiuns de incorporação. Embora a incorporação pode ser considerada, dentro de uma linguagem mais antiga, em todos os fenômenos, como a vidência, enfim, a gente explica mais à frente. Mas no caso dos médiuns falantes ou psicofônicos, é aquela mediunidade que os espíritos vão utilizar. No caso, o psiquismo do médium, e atuam também nos seus condutos da fonática, né? No seu aparelho que vai reproduzir a voz. Existem os médiuns videntes, que são aqueles que veem espírito em estado de vigília, ou seja, na vida cotidiana. Obviamente que para ver os espíritos, sem muitas vezes perceber o médium, ele entra num transe, em alguns casos sutis, porque se ele estiver com a atenção toda voltada para o plano objetivo, obliteraria esta percepção. Então é como se em frações de segundo ele entra nesse transe, numa alteração da sua frequência vibratória em nível de perispírito e veem os espíritos. Existem aqueles transes, obviamente, mais induzidos por uma indução própria, por uma indução externa,
uma ambiência que favorece essa manifestação desse transe, por exemplo, uma reunião mediúnica, mas independente de como vai se dar, que é um processo que a gente pode conversar mais à frente, no caso aqui, é o médium então que vai ver com os olhos. Não, ele vai ver com a alma, como ensina Allan Kardec. E dentro dos médiuns videntes, nós abrimos a conversa na última semana para ampliar, no seu sentido de trazer os médiuns clarevidentes. Aí nós explicamos que o vidente, muitas vezes, ele vê no espaço, ele entra no tempo, ele efetivamente pode ver quadros, ele pode ver símbolos. O médium clarividente, ele já tem uma faculdade mais ostensiva que permite a ele muitas vezes entrar não só na percepção visual, mas também mergulhar numa história, aonde ele tem a possibilidade de ver todo o encadeamento de fatos. Né? Se ele vê um espírito, ele pode vir a ter até a condição de dialogar com esse espírito e acompanhar os movimentos, a forma de expressão, enfim. A clarevidência dentro desse contexto de uma visão mais circunscrita, embora poderemos ampliar mais ainda, traduzindo a clarevidência na percepção visual, auditiva, intelectual, no seu sentido do diálogo, da compreensão, da dedução, não é mesmo? Então, isso tudo vai variar de acordo com essa ferramenta que o médium apresenta, ou seja, as suas aptidões. Nós lemos um texto do Resine muito interessante, porque esse texto nos chama a atenção porque ele entra no mérito da questão da mediunidade natural e da mediunidade de tarefa. Isso é um assunto muito interessante para todos nós refletirmos, dando continuidade à própria sequência que Kardec demonstra para nós no Livro dos Médiuns, a partir do item 187. A mediunidade natural é aquela mediunidade que o espírito vai conquistando, ele vai desenvolvendo a partir das suas vivências, das suas experiências, não só numa encarnação, mas em várias reencarnações. Por isso é que nós temos aprendido com os benfeitores que a mediunidade do futuro será aquela mediunidade que vai se sutilizando, que vai caminhando para a essência intuitiva, não é mesmo? Aonde o médium, pela sua desenvoltura, inclusive moral, espiritual, ele vai sutilizando as suas frequências, a própria estrutura perispirítica, e com isso a vidência, ou a clara evidência, vai se tornando cada vez mais produtiva, eficiente, ou clara, no seu sentido de proporcionar sempre aquelas realizações de foro de imortalidade, que propõe aquelas linhas de educação e que vai colocando o indivíduo até naquela condição de ser um representante do mundo espiritual e atingir até o messianato. É aquela importante mediunidade natural. Diferente da mediunidade de tarefa, que é aquela que nós recebemos como aquela aptidão que é desenvolvida muitas vezes até dentro de projetos, de compromissos no mundo espiritual, em que, por força ou por atuação terapêutica magnética, o indivíduo que vai reencarnar, ele já traz toda uma preparação na sua estrutura perispiritual, que vai redundar nas próprias condições físicas, e ele venha a ser convocado para a tarefa. O Resine aqui até colocou uma condição que geralmente são médiuns, são mediunidades quando muito ostensivas, que o médium muitas vezes vai ser convocado para o trabalho quase, vamos dizer assim, sem generalizar, mas num percentual muito grande, sobre as marras das dificuldades, né? Sobre o guante da dor, das decepções, e o do lidar com essas questões do espírito, que vai efetivamente acabar motivando o indivíduo na sua
na sua desenvoltura no plano terreno, a procurar os liceus e os educadores que venham a explicar, ajustar, orientar, consolar o indivíduo para que ele tenha a oportunidade de, quem sabe, assumindo as suas responsabilidades de antes, mergulhar dentro de um contexto de um trabalho no bem. Então, isso vem a calhar para nós, dentro dessas nossas reflexões, porque são perguntas que surgem, né? Como eu vou identificar se a minha mediunidade me obriga a trabalhar? Né? Como é que eu sei se eu tenho a mediunidade? São pontos que a gente recebe e constantemente nas nossas atividades dentro do movimento espírita. O que eu, antes de continuar no processo, gostaria sempre de dizer, gostaria de dizer agora, que eu repito bastante nas nossas andanças, nos nossos diálogos fraternos, que o grande lance é a gente trabalhar com prudência, descobrir efetivamente os níveis de afinidade, as ambiências que a gente vai se sentir bem, né? Procurar encontrar algum piso que te traga segurança, ter no estudo a sua fundamentação que vai legitimar todo o trabalho, para que a gente inclusive não fique dependendo de terceiros, que muitas vezes se apresentam com dignidade, com boa vontade, mas podemos enfrentar algumas situações em que o médium possa vir a não ser compreendido. Isso é mais comum do que podemos aqui imaginar. O Arnaldo está trazendo o seguinte: Beto, assim que possível, repita o nome da apostila da FEB. Pois bem, é a apostila de iniciação ao estudo da mediunidade. As informações que nós temos dentro do movimento de unificação, hoje mesmo um companheiro me procurou e eu falei isso para ele, eu não estou com tanta certeza, eu até peço ajuda para vocês acessarem o site da FEB, mas pelo que nós escutamos da coordenação há pouco tempo, a FEB está fazendo uma campanha para popularizar essas apostilas, portanto elas são encontradas gratuitamente no portal da FEBnet. Né? Então nós estamos trabalhando com ela, até para uma explicação, já que surgiu o assunto, porque ela traz algumas pesquisas. Apostila é pesquisa, né? E o bom das apostilas da FEB é que elas nos remetem às obras, porque a gente deve tomar cuidado para não ficar só na apostila, porque a apostila foi desenvolvida por uma forma de pensar daqueles ou daquela equipe que a desenvolveu. E o objetivo não é ficar preso na apostila, mas a apostila como um facilitador para a gente ir nas fontes, para a gente poder permear os nossos estudos de uma forma tranquila, clara e fundamentada nos preceitos doutrinários. Ok? Podemos continuar? Ok. Então, só relembrando para quem chegou agora, sejam bem-vindos. Nós estamos trabalhando com um programa Espiritismo, Evangelho e Educação, que é a continuação daquele programa antigo que a gente tinha, né? O estudo dos princípios básicos da doutrina do Evangelho. Hoje, estudando Espiritismo na sala conferência. Anteriormente a gente fazia no Pautalk. Mudamos a metodologia por esta ferramenta ser mais fácil de utilização, porque não precisa de instalar programas, enfim, a gente entra no site da rede ou nos próprios sites como o da FEAC, que você na primeira página você tem lá um portal, linkou, chegou na primeira tela, digitou o nome, pôs a cidade, colocou o ingressar e estamos todos aqui. É muito fácil. E também é uma ferramenta que nos aproxima dos participantes, porque nós aqui somos apenas um facilitador com muitas dificuldades dentro de um plano de entendimento e de ineficiência para aplicar didaticamente essa maravilha que é a doutrina espírita. Por isso a gente trabalha em conjunto, contamos com participações, com perguntas, para que o nosso trabalho seja cada vez mais agradável, né? Palatável, fraterno, gostoso, dentro de um entendimento
eminentemente fraterno. Portanto, eu gostaria inclusive de pedir que as perguntas sejam endereçadas para o nosso amigo Arnaldo, que junto com o Zé Aparecido coordena uma sala, para a gente tentar, no final, depois das 21 horas, quando interrompermos a transmissão para a rádio, podermos conversar de uma forma mais tranquila e dentro de uma dinâmica que possa favorecer trabalhar algumas perguntas, porque o tempo também, até para responder as perguntas, está muito complicado, né? É bem curtinho e está todo mundo cheio de afazeres. Eu gostaria de mandar um beijo e um abraço muito carinhoso para os nossos amigos que estão fora do país, dentro da sala. Eu consigo identificar rapidamente a Cleusa de Portugal, a Sheilinha, já estou amigão dela, hein, Sheila? Sheila está aqui conosco, né? Desde da abertura da primeira sala, e a gente fica muito feliz. A Márcia de Portugal, Márcia, que bênção estar com vocês que estão aí na península, né, sobre as bênçãos da entidade espiritual de alta envergadura que é Isabel de Aragão, né? A rainha santa que viveu em Portugal, santa no seu sentido de expressões santificadas na verdade, não por santificação dos homens, viver aí no século XIII, né? E trouxe para nós assim, experiências assim, transcendentes e que hoje a gente está estudando um pouquinho dessa história para nos ensinar a viver o Evangelho. Continuando. Antes, a Sheila está nos pedindo uma participação. Ela está falando assim: o que acontece se uma pessoa não desenvolve sua mediunidade? Ou seja, não quer saber de trabalhar com ela. Aí costumam os nossos irmãos procurar algumas religiões para fechar o corpo, né? É assim que falam. E, enfim, é uma brincadeira carinhosa. Mas a gente percebe o seguinte, minha irmã, tudo vai depender do nível de comprometimento da pessoa. Quando a mediunidade é muito ostensiva, o procurar conhecer, tratar, ou seja, resolver as questões, as pendências para ter uma vida dita normal, se torna desafiador, porque se não fizer, o indivíduo pode entrar nos mecanismos das dificuldades psíquicas e entrar em doenças classificadas como doenças graves. Então, nós, ao longo desse tempo nosso de doutrina espírita, nós já nos deparamos com N casos. E muitos deles, quando o indivíduo resolveu cuidar de uma forma legítima, séria, dedicada, nós já vimos um número muito interessante de casos que o indivíduo se reencontrou na vida. Como já nos deparamos com outros que o indivíduo procurou, mas não conseguiu porque a mediunidade já estava nas raias de uma obsessão mais complicada. E mesmo com a terapêutica espírita, o indivíduo não conseguiu chegar naquele ponto de um equilíbrio para que a mediunidade se tornasse tarefa. Dentro desse grande agrupamento já tivemos, na maioria deles, as respostas são positivas dentro das possibilidades, quando o indivíduo, a família, quer. Vocês observem que para nós responder algumas questões não dá para ser muito direto, porque senão a gente fecha. E a vida, o Evangelho, não faculta para que a gente possa departamentalizar. Embora a mente do homem seja cartesiana, o nosso circuito, a nossa escola, as nossas tradições, elas são muito acanhadas, porque nós temos dificuldade de ampliar. Vou voltar. Então, quando o indivíduo resolve abraçar a causa e fica caracterizado
este compromisso, quando ele se ajusta dentro das possibilidades do Evangelho, que é o convite para o trabalho dentro do campo da humildade, da disciplina, da seriedade. O indivíduo é como, vou falar numa linguagem muito popular, ninguém segura. Faz, realiza, constrói trabalhos fantásticos. Bom, agora, aquele que se fecha, não tenha dúvida de que vai passar por muitas lutas. Vai passar por muitas lutas. Então, Sheila, não dá para a gente fechar a resposta, porque cada caso é um caso. Não é? O que fica muito patente é que a maioria dos médiuns ostensivos, quando descobrem a mediunidade, descobrem-a sob o guante de muito sofrimento. Porque é conflito, são dramas existenciais, permear a realidade de dimensões. Não é? Hoje agora você está no céu, daqui a pouquinho você está no inferno, simbolicamente. Né? Você está na euforia, você está na depressão, você está vendo um médium clarividente, por exemplo, ele vê um espírito que lhe traz paz, mas ele pode, e como na maioria das vezes acontece, identificar entidades em sofrimento que lhe trazem repugnância, medo, desconforto, insegurança. Isso é muito desafiador, Sheila. Eu vejo, por exemplo, eu posso falar agora porque ninguém não vai aqui uma condição assim personalista ou vaidosa. Mas eu tenho uma garota na minha casa que ela tem 9 anos de idade. E ela tem uma mediunidade que já está claro para nós que ela vai passar uns pedacinhos bons para chegar num ponto e tomar a Deus que essa mediunidade se transforme numa ferramenta de trabalho. Mas eu vejo no dia a dia, tem momentos que ela está eufórica com as amiguinhas espirituais dela. Ela não identifica no seu sentido claro, mas está no psiquismo dela. Né? Ela dialoga, ela faz palestra, ela conta histórias. Muitas vezes eu brinco, filhinha, faz o papai dormir. Eu sou meio manhoso, só para brincar com vocês. Vocês precisam de ver as histórias que ela me conta. E assim, vai no passado, me conta histórias medievais. Da mesma forma, tem momentos que o passar no corredor é um drama. Papai, vão ali dentro comigo? E assim, e ela confia. Ela confia. E sabe que eu sou ético, inclusive com o irmão, que eu não conto para o irmão. Isso não é dividido assim de uma forma clara para toda a família. Ou seja, são as nuances, não é? As variações, as frequências. Então temos que trabalhar com o assunto com muita tranquilidade, porque existem pessoas que têm uma mediunidade estrambelhada e se ajustam na vida e vão ter uma vida, uma condição na sociedade tranquila, normal, sem efetivamente ter lidado com a mediunidade. A mediunidade foi importante durante um tempo. Outros vão se ajustar em outras religiões que não vão falar de mediunidade. Vão usar outros termos. Mas a pessoa precisava daquele mecanismo para se engajar dentro de princípios moralizantes que pudessem auxiliar na conduta de vida. Como existem outros, conheço e convivo com vários. Quer saber disso? Não. Isso eu deixo, escuto muito isso aí eu deixo para você. E a gente ouve silenciosamente, mas em prece vamos acompanhando o desenrolar da vida desses companheiros. Vira e mexe descem. Vira e mexe vão esbarrar com problemas. Não é? Então, só para a gente conversar um pouquinho, porque nós temos que voltar aqui por enfoque. Tá bom, Sheila? Mas assim, só para conversar um pouquinho com a Diane Pacheco,
a Jane não falou de onde ela é, a qual cidade que ela mora. Mas ela está dizendo assim: estou passando esse despertar da mediunidade com a minha filha de 21 anos. Pois é, a Jane é de Uberaba, terra bendita, terra que nós temos profundo carinho, povo que abraçou Chico Xavier a partir de janeiro de 1959, não é mesmo? Terra que ele teve a oportunidade de, como ele mesmo falou, Emmanuel utilizou de todos os recursos para colocar um microfone para que a doutrina espírita pudesse vencer as montanhas de Minas. Isso é uma reflexão muito carinhosa. Então, um grande abraço para todos de Uberaba, que nós sabemos da importância do movimento espírita uberabense e principalmente pelas transformações que ele vem passando, né? Pela evolução, principalmente após a desencarnação do Chico, né? Que aonde foi importante durante um tempo, mas os mestres, eles precisam de voltar para o mundo espiritual para que quem fique possa ganhar autonomia, confiança, né? Responsabilidade para ter que continuar fazendo a obra. Porque, diga-se de passagem, a obra não era do Chico. A obra era de Jesus. Tinha Chico, tinha Emmanuel, tinha Bezerra, centenas e centenas de espíritos desencarnados, milhares e milhares reencarnados, enfim, todos sendo fertilizados pela mesma semente, que é a semente do amor. Não é isso? Nós também tivemos, viu, querida? Então, continuando. Me desculpe, mas nós paramos então nos videntes, né? Médiuns inspirados. Aí nós trabalhamos também semana passada. Geralmente são oradores brilhantes. Médiuns, geralmente até um texto que está colocado na apostila. Porque aqui está colocando aquela, vamos dizer assim, aquela inspiração sublime, né? Aquela inspiração que joga para o alto. Mas para que a inspiração seja efetiva, ela precisa de ser afetiva, ela precisa de encontrar no médium recursos necessários para que os espíritos possam inspirar um instrumento. Então a gente vê, por exemplo, o caso do maior tribuno, do mais qualificado, o que fez mais história no movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Como afirmava Chico, ele tem uma estrela na boca. Mas o Divaldo, ele tem valores intelectuais, bagagem de outras existências, fantásticas, extraordinárias. Por isso os espíritos formam uma plataforma de trabalho que passam a ter nesse médium confiável e, vamos dizer assim, itinerante, sem oscilações em sua vida complexas que pudessem afastá-lo do trabalho, tiveram nele uma carreira, se eu posso assim dizer, uma trajetória, fica mais adequado, uma trajetória no campo da inspiração de um valor exponencial, extraordinário. Como nós temos hoje uma escola de muitos oradores que estão brotando pelo Brasil afora. Embora, nos tempos do Divaldo, nós tivemos centenas de gente boa. Não tem como ficar declinando o nome, porque vamos ser injustos com a maioria. Mas, assim, pena que na época não tinha tanto recurso para a gente registrar como a gente registra hoje. Não é? Participação. A Rede Amigo Espírita hoje, eu posso dizer, sem nenhum medo de errar, que é o maior arsenal de palestras espíritas do movimento. Não tenham dúvida. Não é? Depois vocês vão conversar com o Zé e o Zé vai falar para vocês quantas que ele tem guardado. Se ele estiver assim aí nos acompanhando, você digita no chat aí, Zé.
mais ou menos um número para o pessoal. Então, por quê? A rede, inclusive, está dando oportunidade para muitos trazerem as suas contribuições, porque nós estamos partindo para um movimento espírita do século XXI, que os grandes líderes vão ceder lugar para uma plataforma de tarefa, de trabalho. Então, vamos pegar assim, 2 exemplos, porque existem outros, tá? E nós aqui não estamos falando de escola de melhores ou de maiores. Mas se a gente pegar 2 exemplos, como Chico e Divaldo, o Chico partiu, deixou uma grande lacuna, né? Deixou muitos órfãos. Mas com o passar do tempo, o que vai ficar na história não vai ser propriamente o Chico. Não se assustem com o que eu vou dizer. Mas sim o que ele fez. A obra que ele fez, que ele foi instrumento. Porque essa obra, ela vai dar base para o desenvolvimento de um número imensurável, incontável de médiuns que vão contribuir com Jesus na Terra. Da mesma forma, o Divaldo. O Divaldo andou brincando aí com o pessoal, que Joana falou que até 2014 garantia, né? Então vamos ver aí se a Joana quis dar um aperto nele, né? Ou se a Joana de repente vai dar no seu sentido simbólico, uma moratória para ele, porque não é a Joana de antes que define o futuro dele. Ok, a gente precisa refletir. A Joana é um espírito que faz parte de uma equipe. Não é? Então, mas quando o Divaldo desencarnar, eu tenho para mim que vai estar selando como selou a trajetória Chico Xavier na oratória. Ou seja, uma oratória de grandes líderes que vai se transformar num projeto de trabalho de um número muito grande de oradores, um número muito grande de médiuns, um número muito grande de dirigentes, que vamos ter a oportunidade de semear a proposta da doutrina espírita agora, daqui a pouco, daqui a alguns anos, décadas. Muitos daqueles que viveram com Chico, com Divaldo, com Ivone, já estão retornando, vão estar renovando o movimento espírita. O movimento espírita vai se qualificando cada vez mais, não no seu sentido de um movimento tradicional, hierárquico, mas um movimento espírita organizado, como família, um movimento espírita que não se preocupa com política, com interesses, com dinheiro, com profissões. Um movimento espírita como nós estamos fazendo aqui agora. O João Paulo de Canindé. O João está conosco aí, viu, João? Eu estou registrando o seu nome. Seja bem-vindo também, meu amigo. O João Paulo de Canindé está conosco aqui na sala já há algumas semanas. Por que ele voltou? João, eu vou arriscar. Porque você foi acolhido. Você foi acolhido como nós também fomos. Você se sentiu bem. Talvez algumas dúvidas foram sanadas. E tomara a Deus que milhões possam ter surgido para que você pudesse voltar, João. É um movimento do Evangelho. Jesus sobe ao monte e nos chama, vinde a mim. Aí sobe os discípulos e sobe a multidão. Nesse momento nós precisamos de entender se nós estamos subindo como discípulos ou se nós estamos subindo como multidão. Multidão que tem fome, né? Multidão que precisa de remédio, que está doída, que está abandonada, ou multidão que está indo por ir, na moda. Nós temos que entender. Agora não tenha dúvida que Jesus vai partir e tanto o discípulo quanto a multidão vai ter que descer para enfrentar os testemunhos. Então o papel aqui de estudar a doutrina espírita é para proporcionar essa dinâmica para que a gente volte para o nosso núcleo de responsabilidade e cumprir a obra que o Senhor nos confiou. Médiuns de pressentimento e prescientes, que têm aptidão para preverem acontecimentos do futuro. A história é rica de acontecimentos.
Eu me recordo rapidamente. O Arnaldo, será que eu vou conseguir? Vamos lá. O Arnaldo que fica aí atento. Tinha companheiros que estavam uns 2 a 3 meses antes do dia 11 de setembro, que os terroristas destruíram as Torres Gêmeas, que eles estavam na casa do Chico. Chico já naquela condição assim, né, muito velhinho, muito doente. 11 de setembro foi 2001. Vocês me ajudem aí com a data. Consultem o Google para nós. E aí, 2 meses antes, de repente o Chico estava assim meio adormecido e voltava e o povo conversando. Do nada o Chico virou e falou assim: gente, vamos orar. Vamos orar pelos nossos irmãos norte-americanos. Porque eles vão ser pegos pelos ares. Baixou a cabeça, continuou na dele e o povo continuou conversando. Quando as Torres Gêmeas caíram, quem estava lá lembrou do Chico tendo falado isso. Agora observem, o Chico, nos últimos movimentos dele aqui na Terra, ele já estava muito mais no plano espiritual do que aqui. Ele estava na moratória concedida pelos Espíritos. Porque a obra ainda tinha fatos que precisavam se desenrolar para que ele pudesse partir. Ele não ficou à toa, de graça. E muito menos para desencarnar no dia que o Brasil fosse campeão da Copa do Mundo. Tem hora que a gente tem que fazer prece. Porque a idolatria é um negócio assim. Bom, vou voltar. Então, o Chico tinha estas... Mesmo com toda a fragilidade, ele ainda tinha lampejos. Mas não entrava no sensacionalismo. Ele deu um toque. E dentro da visão dele, ele convidou as pessoas para orar. Se quem estava lá prestou atenção e orou, Jesus falou para a multidão. A multidão não entendeu. Agora, ele falou simplesmente para dizer que ele teve um flash, ele teve uma presciência. Isso não era característica dele, porque os que o conheceram de perto, não os que a multidão que o conheceu envolvidos por uma grande massa, e que muitas vezes se dizem amigos dele. Mas aqueles que conviveram mesmo na intimidade do Chico, todos são unânimes em afirmar, como o Divaldo Franco, está postado na rede Amigo Espírita, um depoimento de poucos minutos, o Divaldo falando que não conheceu uma pessoa mais humilde, mais cândida, mais respeitosa, mais amiga do que Chico Xavier. E teve, na vida inteira, muitos movimentos de presciência. Mas ele trazia um conteúdo, porque os espíritos revelavam, sempre com um fim educativo. Porque o médium não pode enveredar pelo sensacionalismo ou para provar que mediunidade é fenômeno real. Isso é bobagem. E muitas vezes a gente quer convencer as pessoas. Arnaldo Rocha me contou certa feita que conviveu com um companheiro que assistia às reuniões de materialização. Ele via os espíritos, luz, pancada, os espíritos abraçando os encarnados. Esse companheiro terminava a reunião, algumas vezes chegava para o Arnaldo e falou assim: eles devem ter dado alguma coisa para a gente beber, que eu não acredito nada daquilo. Para a gente continuar pensando. Sendo, porém, médiuns sonambúlicos, os que, libertos do corpo físico, transmitem orientações de espíritos. Como também nós temos médiuns pintores, desenhistas, médiuns músicos,
médiuns psicógrafos. No caso dos psicógrafos, a psicografia intuitiva, inspirada, aonde há uma conexão suave entre as mentes do encarnado com o encarnado médium. Aquela mediunidade psicográfica que é semimecânica, o médium acompanha todo o desenvolvimento do que está sendo ditado, mas o braço dele é levado, ok? Completamente. O médium que é mecânico, que ele está alheio a todo aquele conteúdo que está sendo grafado. Enfim, dentro dos processos da psicografia, nós temos fenômenos muito interessantes. O Chico, por exemplo, como que é o grande referencial para a gente, ele vivia toda essa classificação. Alguns dos ditados eram feitos através da clara audiência dele. Os espíritos ditavam e ele, como se estiver ouvindo, ele transcrevia com o seu jeito, com a sua caligrafia, sendo fiel aos espíritos. Como tinha aqueles processos também, por exemplo, que os espíritos levavam ele na indução hipnótica a quadros referentes ao passado. Levavam ele, por exemplo, a regiões espirituais que facilitavam que ele armazenasse as informações e depois se tornasse um instrumento dócil para a transmissão, para que a mensagem pudesse ser materializada através do lápis e do papel. O fenômeno mediúnico, ele é riquíssimo, ele é maravilhoso, e ele efetivamente nos oferece uma grande chave para que a gente possa cada vez mais entender a profundidade do Evangelho. Na apostila da FEB, o assunto se encerra assim nesse roteiro. Finalmente, não poderíamos deixar de registrar aqui duas importantes características de Kardec. A primeira delas é que a divisão em efeitos físicos e em efeitos intelectuais não é absoluta. Visto que, ao analisarmos os diferentes fenômenos produzidos sobre a influência mediúnica, veremos que em todos há um efeito físico e um efeito inteligente. A consideração seguinte nos esclarece que é difícil, muitas vezes, determinar o limite entre as duas categorias, fato que, aliás, não apresenta quaisquer consequência. Em se tratando de mediunidade, nós somos convidados por Kardec sempre a, observando o fenômeno, procurar entender os objetivos que estão por trás da manifestação desse fenômeno. Se é com o fim de consolar, esclarecer, orientar e encaminhar o companheiro para as hostes superiores, que Deus abençoe. Agora, se for manifestações que promovem o chulo, o vulgar, o frívolo, desprezemos, sem desprezar jamais aquele que se tornou instrumento para que a mensagem chegasse. Porque, independente se o médium está sintonizado com o bem ou com a treva, o médium é um filho de Deus, um irmão, que quando nos tornamos amigos, podemos, quem sabe, ou dividir o pão da proposição do bem, ou efetivamente oferecer alguns pequenos recursos que a providência divina, a experiência de vida, já nos concedeu e nós já regimentamos dentro desse baú do nosso coração. Respeito, dignidade, honestidade, clareza, tranquilidade, prudência, disciplina, humildade, são alguns ingredientes que têm a ver com a excelsa caridade, que é a âncora de salvação, que vai nos guindar aos planos da excelsitude, que, para todos nós, se chama
felicidade espiritual. Queridos amigos, nós estamos, portanto, caminhando para a conclusão da primeira parte do nosso estudo e nós relembramos de Chico, de Emmanuel, relembramos de tantos médiuns, de tantos trabalhadores aqui, e nós gostaríamos de pedir a permissão de vocês aos nossos amigos da Rede Brasil Espírita, os nossos irmãos da Rede Amigo, você da sala Estudando Espiritismo, a Ana Lúcia dos Reis, o Arnaldo, todos vocês que estão no chat, no site da FEAC, estão fora do país, enfim, esse momento luz, nós gostaríamos de pedir a permissão para trazer Emmanuel. No livro Seara dos Médiuns, psicografado por essa alma bendita, Chico. Na lição intitulada Interpretação. Afirma assim o benfeitor do Brasil. Não é tanto de fenômenos que necessita o Senhor, a fim de evidenciar-se entre os homens. Embora os fenômenos consigam alicerçar a convicção. O espetáculo que assombra raramente ajuda a discernir. Uma chuva de meteoros suscita observações científicas, mas não interfere em questões de conduta. Não é tanto de palavras que o Senhor necessita, a fim de revelar-se entre os homens. Embora as palavras sejam recursos imprescindíveis na extensão do reino de Deus. A discussão a discussão que contunde, raramente ajuda a discernir. Mais nobre orador pode representar-se num disco. Não é tanto de raciocínio que o Senhor necessita, a fim de mostrar-se entre os homens. Embora os raciocínios cooperem na sublimação da inteligência. Não é tanto de dinheiro que o Senhor necessita, a fim de externar-se entre os homens. Embora o dinheiro seja elemento importante na lavoura do bem. O ouro que descansa raramente ajuda a discernir. Uma casa bancária não tem livros para registro de sentimentos. Não é tanto de competições que o Senhor necessita, a fim de pantetear-se entre os homens. Embora as competições colaborem na conquista da habilidade. A concorrência que apaixona raramente ajuda a discernir. A multidão aristocrática que se comprime no turfe, de vez em vez grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. Para sermos fiéis na interpretação do Senhor, junto daqueles que nos rodeiam, precisamos, acima de tudo, da paciência e do amor. Porque só a paciência trabalha sem cessar, construindo o progresso e a compreensão. E só o amor é poder que realmente transforma a vida.
uma pequena observação. Por que Emmanuel, nessa mensagem, escreveu assim: a multidão aristocrática que se comprime no turfe, de vez em vez, grita e chora, aplaudindo um vencedor. E esse vencedor é sempre um cavalo. O médium, na Umbanda, ele é tratado no simbolismo de um cavalo. Chico Xavier costumava dizer que ele se sentia um burrico que caminhava levando sobre o lombo velas acesas. E ele tinha como um burro andar na linha certa, porque se ele balançasse, a cera da vela iria escorrer e queimar o seu lombo. A responsabilidade é muito séria. E nós precisamos compreender o papel do instrumento. Porque o que é mais importante não é ele mesmo, o instrumento, mas é a oportunidade de estar próximo dos cavaleiros nobres, que são os cavaleiros da verdade. E eu concluo a reunião da noite, convidando a todos a abrirem o livro Apocalipse de João, no capítulo 19, que é um simbolismo referente ao século XIX. E ali está esculpido que o anjo desceu à terra. E ele vai contar a história de um cavaleiro que está claro para nós, que é o Espírito de verdade. E o seu representante, ninguém o conheceu. Não sabiam nem mesmo o seu nome. E a virtude foi ele ter silenciado, para que a voz dos céus ganhasse a proporção devida no tempo e no espaço. Voz que clama no deserto, endireitai as veredas, porque é chegado o tempo do Senhor. E nós não somos dignos de desatar as suas alparcas. Reflitamos com Jesus, com Kardec e com todos os benfeitores espirituais que tutelam esta rede Amigo Espírita. E agora essa sala estudando o Espiritismo. E a você, que passa a ser a razão, o motivo principal para fortalecer essa causa bendita. Sejamos uns com Jesus, para que todos, com Ele, sejamos um com Deus, nas vibrações sacrossantas do verdadeiro amor.
muito obrigado, muita paz. E assim, nós nos despedimos dos irmãos, dos amigos, dos ouvintes da rádio Brasil Espírita, interrompendo essa primeira parte, e vamos agora partir para tentar atender as possíveis perguntas, caso elas existam. Se não tiver pergunta, nem quiserem bater papo, nós podemos terminar. É com vocês. Vocês agora é que são os coordenadores da sala estudando o Espiritismo. Muito obrigado de qualquer jeito. Arnaldo, é com você. Alguma questão? Podem colocar. Sheila, quer participar, amiga? Kelly. Confie, Jesus está no leme dessa nau, o planeta Terra. Graças a Deus, né, Arnaldo? Né, Kelly? A Giane está dizendo, Carlos, pode falar. Estamos aqui. Só não pode pergunta difícil. Vamos lá. Gostaria de saber o seguinte. Vamos lá, Giane. Nos estudos, vou te ajudar, do estudo sistematizado da doutrina espírita, que frequento, estamos justamente neste tópico. Aí, enquanto você continua digitando, eu vou lembrar André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 16, intitulado Mandato Mediúnico. Ele diz assim, que o acaso é uma palavra inventada pelos homens para disfarçar o menor esforço. Então não tem nada por acaso. Vamos lá. Nesse tópico. E as dúvidas serão constantes. Ok? Com relação à mediunidade e médiuns. Sheila, boa noite, querida. Vai com Deus. Para você deve estar super tarde aí na Itália. Enquanto vem uma pergunta, o Arnaldo que está colocando, por que eu sinto medo com relação à minha mediunidade? Principalmente à noite, não consigo dormir, ouço barulho e tenho problemas com relacionamentos. Minha filha, minha amiga, uma dica, a noite é o momento de intercâmbio com o mais alto. Embora a noite seja o reflexo do nosso dia. Portanto, a vigilância dos pensamentos e sentimentos é diuturna. Então nós temos que qualificar ao nosso mundo mental. Mas quando for dormir, não esqueça da oração. Leia uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Leia bons livros, livros que edificam. E procure, em suas preces, se preparar para ter experiências benditas no mundo espiritual. Mas quando acontecer algum desvio dos propósitos, e a gente acabar se vendo em situações adversas, mantenha-te sempre em calma. Eu costumo dizer que a madrugada, quando eu perco sono, antigamente eu ficava brigando com o travesseiro. Vira para um lado, vira para o outro. Quanto tempo que eu perdi? Hoje, quando eu perco o sono, ou eu percebo que eu estou numa frequência não muito boa, não brigo com o sono. Eu vou me apacentar com Jesus. Um belo livro para você ler nas madrugadas. Boa Nova. Jesus no Lar. São obras que vão favorecer para que a gente possa dar uma saneada no plano mental. Mas muitas vezes, outros livros, enfim, vai trabalhar. Proponha para você mesmo uma didática que possa te tirar daquele painel. É o que a gente faz, trabalha com os médiuns em reunião. Quando termina uma manifestação com um espírito enfermo, eu vou trabalhar com o médium para que ele saia do painel.
Ele tem que aprender a sair, porque senão ele costuma ficar alimentando essas vibrações, essas experiências durante muito tempo. Então terminou a reunião, acabou. Não tem nem que comentar a reunião, pós-reunião. Até diga-se de passagem, porque quando termina a reunião, ou a gente vai viver ainda algumas horas pós a atividade para continuar, ou para concluir a terapêutica que foi iniciada há mais tempo, mas acabou aquilo ali, no dia seguinte você já tem que estar preparado para a nova tarefa que você vai realizar. É a mesma coisa ficar remoendo o problema. Não faça. Porque você está dando vida, você está dando corpo para isso. Não é? Minha filha está despertando a mediunidade e está fazendo tratamento psiquiátrico, pois vem ansiedade, crises nervosas, e está tomando cetralina. Pois é. Então, minha amiga, tente trabalhar com ela de sorte que você possa tentar levá-la para uma terapêutica na casa espírita, para o recurso fluidoterápico, para a reunião do evangelho. Ah, mas ela não tem nada a ver com o espiritismo. Então vamos trabalhar você como um médium, um instrumento que vai ajudá-la, com boas conversas, tentando sempre auxiliá-la para que ela saia do painel. Mas a gente tem que entender que o tempo do outro é diferente do nosso tempo, como o tempo de todos nós é diferente do tempo de Deus. Então faça a sua parte. Apacente sempre as ovelhas, disse Jesus. Mas também entendamos que a colheita é dele. Não é isso? Aí a Kelly está dizendo, eu disse antes, não sei se é também influência, porque o meu esposo não acredita em Deus e vive em constante luta com ele. Minha amiga, as influências recíprocas, elas acontecem a partir do momento que nós permitimos estabelecer os vínculos, as afinidades, dentro desses conceitos, desses contextos. Então, a gente tem uma tendência a transferir para o outro algumas responsabilidades. Então não veja nele, pelo fator que não acredita em Deus, aquele que vai pesar o ambiente, porque se você estiver bem, se você estiver procurando se sintonizar através do trabalho, do estudo, da vivência, você também vai trabalhar um contraponto dentro das expressões de energia, se eu posso assim dizer. Porque senão um alertivo, a gente tem uma mania de focar a treva, prestar atenção no problema e falar que o outro é responsável. Não, responsável pelo destino somos nós. E o nosso papel aqui é focar a luz para encontrar a solução. Não é isso? A Vanessa está dizendo, eu queria saber, um grande abraço, Vanessa, o que podemos fazer quando dominamos pouco, só um pouquinho, quando dominamos um pouco as sensações, mas a psique, a tela mental nos leva a pensar que estamos doentes. A minha pergunta é a mesma da Vanessa. Pois é, então nós temos que cuidar disto, porque a nossa tendência à melancolia, à depressão, às angústias, elas podem ter raízes no nosso passado espiritual. Como podem também estarem vinculadas às expressões fenomênicas, se eu posso assim dizer, das influências que nos visitam. Mas é necessário lembrarmos que existe mediunismo e mediunidade. Emmanuel, no livro Consolador, vem falar que o mediunismo ele está caracterizado dentro das experiências de todos os seres, porque todos somos médiuns. Mas nós estamos aqui conversando sobre mediunidade. Então nós temos que nos preparar para gradativamente adquirir confiança e sermos instrumentos da luz, do amor, da paz. E nós não podemos dar escopo, nós não podemos dar abertura para aquilo que a gente já percebe não ser bom. Vanessa, eu gostaria de te dizer com o carinho de um amigo desvalido daqui das Minas Gerais, da cidade de Belo Horizonte. Você tem conversado conosco sobre mediunidade. E eu posso dizer para você sem medo de errar. Em poucos meses que nós temos conversado, você hoje está muito mais confiante do que estava há algum tempo atrás. Não é verdade?
Responda aí para o grupo. Não que a gente vai ficar aqui dando testemunho pessoal, porque não é o objetivo. Mas por quê? Porque você criou um mecanismo de sintonia com uma outra frequência através da ferramenta do nosso trabalho. E nós fomos sustentando isso a partir das nossas conversas, das nossas orientações, das dicas dos livros. Não é verdade? Dentro de um esforço que você demonstrou estava naquele momento inicial e até hoje, querendo empreender para resolver isso. Que você tem família, você tem profissão, você tem... Enfim, você está dentro de um contexto social. E se a gente percebe que a mediunidade, a nossa sensibilidade está, como dizia o Chico Anísio, né? Se não é tempo de vocês, não, isso é minha época, atravancando o progresso, né? Nós precisamos de cuidar dela. Como se cuida de uma flor muito sensível, não é? E com uma planta a gente tem que ter paciência, a gente tem que entender que tem ciclos, que tem que ter fertilização, que tem que cuidar da terra, não é? Tem que ter adubo, não é verdade? Tem o tempo de florir, o tempo de frutificar, não é? Tem o tempo de introspecção, tem um tempo de estudo, tem um tempo de muito suor, lágrima. Mas é passageiro. Nós precisamos de entender isso. Tudo passa, como ensina Emmanuel, e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. Esse é um pensamento do nosso querido evangelizador do Brasil, Emmanuel. Allan Kardec nos aponta o caminho, fora da caridade dá uma salvação. Então observe bem como que a gente pode trabalhar aqui com o Evangelho de uma forma assim muito tranquila. Jesus fala que é necessário perseverar até o fim. Mas o reino dos céus, existe muito mais facilidade para conquistá-lo quando estamos aflitos, quando somos desconsiderados, abandonados. Muitas vezes nós espíritas queremos valorizar a virtude em detrimento do próximo. E não é assim que funciona. Não busque no espiritismo um processo de uma santificação mágica. Você vai sofrer. E você vai se decepcionar se for isso que tu está buscando. E nós conversamos nos nossos debates, aliás, congresso espírita, seminário espírita, nós dirigentes precisamos de repensar. Porque evento espírita é um tal de ir para ouvir 1, 2, 3 e terminar aquela multidão indo embora dizendo amém. Você não aprende espiritismo com palestra. Caso aberto agora, você está dando tiro no pé. Mas eu não estou aqui para ensinar espiritismo. A Rede Amiga Espírita não está para ensinar espiritismo. A Rede Amiga Espírita tem um manancial fantástico. Um conteúdo maravilhoso disponibilizado para que a gente possa buscar orientação. Mas você sabe aonde que tu vai aprender espiritismo, Kelly? Aí na Bélgica. O Kelly Bernardo, desculpa. Você vai aprender espiritismo na vivência. A Sandra. A Sheila, eu achei que a Sheila tinha ido dormir, porque é de madrugada na Itália, Sheila. Né? Essa terra maravilhosa, que nós já tivemos a oportunidade de viver aí. Vamos pensar, nós vamos aprender espiritismo no dia a dia. Você vai educar a mediunidade? É outro equívoco. Aí o dirigente falou assim, vou te levar para a reunião para você educar a sua mediunidade. Você não educa a mediunidade na reunião, não. O centro espírita é um núcleo abençoado que promove, que estimula e que diz que é necessário educar o espírito. Então, educando a você mesmo, você vai educar naturalmente a sua sensibilidade. O médium que chega na reunião para quebrar a mesa, é porque ele quebra a mesa fora da reunião. Mas lá na reunião ele quer dar uma de bonzinho e não consegue, muitas vezes, dependendo da ostensividade e da não disciplina, ele quebra a cadeira, quebra a mesa, começou a bater no dirigente. Como que você vai fazer uma exposição espírita, falando palavras nobres, se lá no campo de futebol você xinga
todos os tipos de palavrão. A Casa Aberta, mas lá é diferente. Não, lá não é diferente. Lá não é diferente. Os ambientes são variados. Mas você é o mesmo, independente de onde você está. Ah, mas lá está desabafando. Tudo bem. Mas lá você está desabafando. Quando você estiver no centro espírita, uma hora você vai desabafar, você vai soltar. Por descuido, um daqueles que você soltou lá. Eu vou perguntar uma coisa para vocês. Agora a gente está num grupo de estudo. Não estou fazendo mais palestra. Tem lógica o que a gente está dizendo? Isso é para a gente pensar. O Arnaldo está dizendo, outro livro bom para madrugada, Conduta Espírita. É verdade. É bom. É bom, Arnaldo, não tem dúvida. Mas se você me permitir, eu vou falar para você que o Conduta Espírita é melhor de manhã. Porque de noite você precisa ir para as flores. Eu não sei se você pegou lá, Arnaldo, amigo meu, querido, do meu coração. Não estou te contestando, estou colocando um ponto. Porque conduta espírita é cartilha. Casalberto, menos. Tá bom, menos. Cartilha para quem precisa de cartilha. Eu pergunto para vocês, o Emmanuel escreveu alguma cartilha? O André Luiz escreveu. Então são públicos e públicos. São métodos e métodos. Quanto mais necessitado, mais cartilha. Mais regra. Agora, quanto mais essencializado é o benfeitor, no seu sentido pedagógico, quanto mais entendimento que nós vamos adquirindo na vida, menos detalhe você oferece. O depósito é em síntese, para que o indivíduo analise. Como gosta de trabalhar alguns autores. Evangelho é síntese. Já o Antigo Testamento é análise. Deu aí? São pontos para a gente pensar. Doutrina espírita não é síntese. Doutrina espírita é desenvolvimento de uma análise que foi iniciada com Moisés. Então observe que o Evangelho está entre o Antigo Testamento, ok? E doutrina espírita. Porque nesta análise inicial é o despertamento do psiquismo para entender de onde veio e para onde vai. Mas sobre a tutela, sobre regras, sobre uma direção. Ok? Aí vem Jesus e traz amor. Eu não vim destruir a lei, mas dizer que ela é importante ser vivida. Por isso eu vivi a lei. Porque o que está escrito no Antigo Testamento é para ser vivido. Só que ali representa o nosso lado ortodoxo de querer apenas departamentalizar, falar de regra, falar de religião, falar de virtude, falar de pureza. Mas a gente mata os profetas. Deu aí? Vocês desculpem, estou viajando. Estou falando com vocês de uma forma muito tranquila. A doutrina espírita lá na frente é uma metodologia que amplia e que nos ajuda a entender o que Moisés falou. Aí a gente observa espíritas falando assim, não, o Antigo Testamento não precisa não. Não precisa mesmo. Aliás, não dá. Porque a gente não consegue entender o que é ira de Deus. Está escrito lá, ira de Deus. Então Deus está irado. Não, então o Antigo Testamento não serve. Ira de Deus. A ira de Deus são as expressões naturais da lei. Então não vou entrar nisso, porque o estudo não é do Antigo Testamento. Mas são chaves, são pontos. Todos nós estamos vivendo os testemunhos, Ana. Enfim, todos nós estamos dentro de um projeto sacrossanto para nos libertar. Aí, para a gente caminhar para o fim, no capítulo 8 de João, no versículo 32, conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso? Nós estamos achando que o negócio é estudar. Nosso negócio é intelectualizar, é sofisticar. E a gente sofistica tanto que até para justificar os nossos erros a gente escreve até cartas.
E na realidade, a verdade, ela dimana da realização consciente, responsável e sintonizada com as leis do amor. Por isso é que também Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vivência plena, entrega, sem rodeios, disponibilizar-se para amarmos cada vez mais. Queridas amigas, queridos irmãos, que bom ter estado com vocês. Eu agradeço do fundo do coração ao Arnaldo, que está falando tanto de divulgação do Espiritismo pela conduta espírita. Que legal, Arnaldo, isso aí. Foi o que o Chico fez, não foi? O Chico conversava com pessoas de todas as religiões sem falar de Espiritismo. Ele falava quando alguém ia lá no grupo da prece, na comunhão, não é? Para falar de Uberaba, quando as pessoas iam procurá-lo no Meimei, no Luiz Gonzaga, nas atividades que ele estava participando, aí ele falava de Espiritismo. Quando alguém ia entrevistá-lo, ele falava de Espiritismo. Mas com a mãe sofrida, ele falava de Jesus. E falava de Jesus como se Jesus estivesse ali. Ele tinha que fazer o papel de Jesus. Então ele chorava com a mãe, ele dividia a moeda, ele dava o remédio, ele ganhava um presente que alguém queria bajular, e muitas vezes ele, por educação, punha no bolso, aí chegava um outro, daqui a pouco ele passava o presente para outro. Chico, eu não tenho dinheiro para comprar o remédio. Oh, eu não, tá aqui. Ele tinha acabado de ganhar, e a pessoa já foi embora, porque não ia, em alguns casos ele não ia ser deselegante, porque ele nunca foi. Já em outros ele falou assim: olha, você me deu, agora eu estou passando para ele, porque eu fui depositário por um tempo. São aspectos de vivência. Então, queridos amigos, eu gostaria de desejar a todos uma noite de muita paz, que possamos ter uma vida cada vez mais próxima de Jesus. Que Maria Santíssima e essa equipe fantástica de legionárias, legionários, trabalhadores incansáveis, possam se fazer presente nos lares de todos que aqui estivemos juntos em mais um programa Estudando o Espiritismo, nessa sala bendita. Muito obrigado a todos, e assim eu gostaria de pedir que o Arnaldo pudesse, então, ou José Aparecido, vocês veem aí, que possam fazer a prece para despedir todos na mesma sintonia. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça-feira com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel, e nós estamos estudando o livro Leis da Vida, no capítulo 5, intitulado Obsessão. Na quinta, mediunidade. Na terça, obsessão. Está havendo um circuito muito interessante aí que nós estamos dividindo com todos vocês. Obrigado, muita paz, um beijo no coração, um beijo em sua alma, de um companheiro desvalido, menor, devedor, Carlos Alberto. Até breve.